Olá pessoal, tranquilo? Vamos falar sobre solução tampão. Também vamos explicar onde que são aplicadas as soluções tampão, tá? Tanto na química, na biologia, na bioquímica. Beleza? Vamos lá então. Solução tampão é uma mistura formada por um ácido fraco e um sal, ou por um sal e uma base fraca. Essas misturas não apresentam variação de pH quando recebem pequenas quantidades de ácidos ou de base fortes. Então, pessoal, olha aqui, ó, uma solução tampão é formada por um ácido fraco e um sal, ou por um sal e uma base fraca. Então aqui você forma uma solução tampão ácida e aqui você forma uma solução tampão básica. Vale lembrar que a escala de pH, aonde o central aqui em torno do 7 são neutras, e para a direita aumenta a basicidade, torna-se a solução mais básica, e para a esquerda vai diminuindo a acidez, então a solução vai se tornando mais ácida, ok? Um exemplo aqui de solução de tampão. Então a solução tampão ácida é formada aqui, ó, por um ácido acético e um sal desse mesmo ácido. Como é que foi como é que foi esse sal aqui? Ao dissociar, junto os dois, dissocia o H, o hidrogênio substituído pelo sódio. Então, misturando um sal fraco, ou seja, o ácido acético, mais um ácido fraco, que é o ácido acético, mais um sal, que é o acetato de sódio, essas duas substâncias formam a solução tampão ácida. Já a solução tampão básica é uma base fraca mais um sal dessa mesma base. Como? Qual dessas? Um exemplo seria o hidróxido de amônio com cloreto de amônio. Então, uma base fraca com sal dessa mesma base forma uma solução básica, tampão básica. Pessoal, ao formar uma solução, você vai adicionar a solução tampão. Se você adicionar tanto ácido como base, não vai alterar o pH. O pH vai continuar estável, dependendo da solução que você preparar, tá bom? Por que isso acontece? Por exemplo, se você vai formar uma solução ácida com um ácido sulfídrico e um sal, né? Tá aqui, ó, o ácido sulfídrico, como agora me falha a memória o nome desse sal aqui, mas é um sal onde você observa que tem o mesmo ânion aqui, olha. Bom, esse sal, o ácido sulfídrico dissociando e se ionizando, no caso, fica H+, S, 2H+, S2-. Observe que a seta está mais para a direita, para a esquerda, porque ele é pouco ionizável. Já o sal é muito solúvel, e ele solubiliza, ó, 2 potássio mais S2-, é o enxofre. Vê que a seta está mais para a direita. Por quê? Porque ele é uma base, um sal dissocia, ele é muito solúvel, tá? O que acontece se eu adicionar a essa solução preparada com esse ácido e esse sal, se eu adicionar um ácido bromídrico, pessoal, não vai alterar a pH. Por quê? Observe que ao adicionar essa solução nessa tampão, o íon H+ vai aumentar a sua quantidade de H+ na reação. Se aumentar a quantidade de H+, o equilíbrio tende a deslocar para o produto, para o ácido, porque vai se formar. Se vai aumentar a quantidade de ácido, vai aumentar também a quantidade, vai ter que aumentar a quantidade de ácido formado, para poder equilibrar. Por isso, nesse equilíbrio é que o pH não se altera. E se você adicionar uma base, da mesma forma aqui, ó, esse íon hidróxido vai se juntar com H+ e vai formar água, ou seja, vai consumir esse H+. Ao consumir esse H+, a tendência do equilíbrio é ir para a direita, para poder compensar esse consumo. Por isso vai estabilizar e não vai alterar o pH, ok? Da mesma forma, se você fizer uma solução tampão básica, nesse caso aqui, olha,
o hidróxido de alumínio mais o cloreto de alumínio. Aqui é uma base e aqui é um sal. Ao se juntar, observe que você tem um ânion, um cátion em comum aqui. Bom, ajustou o pH. Se você ajustou o pH para 12, um exemplo. O que acontece se você adicionar esse ácido bromídrico aqui nessa solução? O pessoal não vai alterar, se alterar pouco vai alterar. Mas por quê? Por causa justamente da interação. Olha, de novo o íon H+, vai formar, vai se ligar o íon hidróxido aqui, vai formar água, pessoal. Com isso, se consumiu, vai ter que equilibrar, vai ter que se ionizar mais ainda essa base, associar mais ainda, poder equilibrar. E se eu adicionar também aqui uma base forte, esse íon hidróxido vai se ligar, vai aumentar a sua quantidade na solução. Se aumenta a quantidade da solução, a tendência é formar mais hidróxido de alumínio. Se formar mais hidróxido de alumínio, a tendência é o equilíbrio para o outro lado para poder compensar. Lembra do equilíbrio? Tem que compensar. Lei de Chatelier. Nessa compensação é que, devido a essa compensação, esse equilíbrio, é que o pH não se altera, ok? Uma formulazinha básica para achar o pH. pH é igual pKa, no caso da ácido, mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Esses dados são dados, alguns deles são fornecidos para melhor resolver a questão. Aonde o pKa é menos log que é a constante de ionização do ácido. Também às vezes é fornecido, o pessoal não fornecido no problema. Concentração do ácido em mol por litro, né? Essa daqui. E a concentração do ácido em mol por litro em solução do ácido, tá? Esse é do sal, esse é do ácido. Só para repetindo. Em relação à base, pH é igual a pKb, né? Constante da base, mais log da concentração do sal dividido pela concentração da base, onde o pKb é menos log que é a constante de ionização da base, e a base, concentração em mol por litro da solução na base, base, essa aqui corresponde à concentração mol por litro da base na solução. Da mesma forma é o sal, tá? Aqui representa a concentração do sal na solução. Mas se você quiser achar o pH também, para essa fórmula aqui, olha, pH mais pOH igual a 14. Já foi visto em aulas anteriores. E aqui o pH em relação quando você envolve a água, tá? W aqui é a constante da água. Isso aqui aqui a gente vai tão pouco, a gente não utiliza muito, tá? Por exemplo, se vocês vão preparar uma solução tampão de fosfato com pH a 5,5,5, se é 5,5 é menor que 7, então é uma solução ácida. Como é que você prepara ela? Primeiro você prepara a solução A e depois a solução B. A solução A, você vai dissolver 13,61 gramas de fosfato de potássio monobásico em água e completar para 1000 ml com o mesmo solvente. Então você preparou uma solução de fosfato de potássio monobásico. A solução B, você dissolve 3,5,81 gramas de fosfato de sódio de básico, né? Então você tem que dissolver dodecaidratado em água e completar para 1000 ml com o mesmo solvente. Então você pegou essas duas soluções aqui e vai preparar a sua solução tampão. Como? Misturando as duas.
misturar 96,4 ml da solução A e 3,6 ml da solução B e ajustar o pH se necessário. Como é que ajusta o pH, pessoal? Vamos supor que você misturou as duas soluções e alcançou 4. Você vai ter que ajustar esse pH. Como? Vai ter que aumentar. Como é que aumenta? No caso, 5,5. 5,5 ele está mais básico ou menos ácido. Isso foi um exemplo. Se você fez um ácido, você vai adicionar o que aqui? Base, um pouquinho de base para poder aumentar o pH para ver se para chegar próximo de 5,5, ok? E você vai medindo como? Existem vários aparelhos, um pHmetro que você mede o pH da solução. Aonde que as soluções tampão é aplicado? Na bioquímica. Solução tampão formada por um ácido carbônico e bicarbonato de sódio, substância presente no sangue, ok? Solução tampão com a mistura de trisacetato usada para separar o DNA do RNA. Uma solução tampão de histidina, de glicina e de citrato. Soluções tampão enzimática porque participa do metabolismo. Funções biológicas. O sangue é uma solução tampão, né? Formada principalmente por substâncias como ácido carbônico e o ânion bicarbonato. Então essa substância está no sangue, por isso que o sangue é a solução tampão por natureza. Os sistemas enzimáticos relacionados com a proteína histidina também são soluções tampão. Na química, nas reações de precipitação, nas quais os produtos formados precipitam na forma de sólido em virtude da variação do pH no meio, são soluções tampão também. As reações eletródicas, né, que ocorrem em uma pilha ou em uma eletrólise, são também soluções tampão. Um exercício para a gente praticar. Considere as substâncias abaixo. Então você tem um álcool aqui, ó. Tem um álcool, tem hidroxila. Aqui você tem um sal. Aqui você tem uma base. Aqui você tem já um ácido. Aqui você tem outro ácido também. As duas substâncias que você usaria para convenientemente preparar uma solução tampão, que você usaria? A resposta é C, né? Quem é a C? É a 2 e a 5. Por quê? A 2 é um sal e a 5 é um ácido, o ácido acético. Olha, então esse é um sal desse ácido. Por quê? Você observa, olha, mesmos átomos, só apenas substituiu o H por sódio, então passou de um ácido para um sal. Um sal do mesmo, então chamado sal do mesmo ácido. Então aqui forma uma solução tampão ácida. Vamos ver como seria cair numa questão de prova, pessoal. Nossa. Qual é o pH de uma solução tampão de 0,12 mol por litro de ácido lático e 0,1 mol por litro de lactato de sódio? Dado a constante ácida é 1,4 vezes 10 a menos 4. Então os dados foram dados para a gente: a concentração do ácido 0,12 e a concentração do ácido, que foi do sal, que é 0,1 mol por litro, e a constante ácida. Lembra da fórmulazinha? Deixa eu jogar na fórmula: pH igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Aonde o pH é igual, quem é pH? pKa é o menos log de quem? Menos log do Ka. Quem é o Ka? Tá aqui, ó. De 1,4 vezes 10 a menos 4 mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Bom, só substituindo, né? Você faz essa continha aqui, tem que lembrar da matemática, do log, menos log, do log. Ao fazer a continha,
você vai encontrar que o pH é igual a 3,77. 3,7 é o pH da solução aqui, ok? Pessoal, deu uma boa estudada nesse assunto aí. Faça exercícios que vocês encontrarem. Eu postei alguns lá também no portal. Vai na prova, caiu isso aí, vocês também responder. Ok? Um abraço.